Um hospital silencioso. Um homem entubado desperta e vê um menino parado à sua frente. O garoto segura um exame e fala com firmeza. O Senhor é o único compatível. O Senhor é meu pai. O sangue some do rosto dele. A mulher que ele mandou abortar há 10 anos sobreviveu. E o filho que ele rejeitou é o único capaz de salvá-lo. Como o destino trouxe pai e filho para esse momento impossível. Deixe seu like e se inscreva. Essa história vai te prender do começo ao fim. Pergunta: você acredita que o destino cobra cada lágrima que fazemos alguém derramar? O cheiro de álcool e desinfetante perfumava os corredores do Hospital São Sebastião, enquanto Helena Moreira ajustava o jaleco branco pela última vez naquela manhã. Seus dedos tremiam imperceptivelmente, não pelo frio do ar-condicionado, mas pela ansiedade que martelava em seu peito desde que acordara. O resultado do exame estava dobrado em seu bolso, queimando como uma brasa contra sua pele. 2 listinhas rosa tinham mudado tudo em questão de segundos, transformando seus sonhos em um turbilhão de emoções que ela mal conseguia processar. Aos 25 anos, Helena havia conquistado o respeito de todos no hospital. Sua dedicação era lendária entre os colegas, sempre a primeira a chegar e a última a sair, cuidando dos pacientes com uma ternura que fazia até os mais rígidos médicos sorrirem. Mas nada disso importava agora. O que importava era encontrar Arthur Farias e contar a ele sobre o bebê que crescia silenciosamente em seu ventre. Arthur. Só de pensar nele, seu coração disparava. O médico mais brilhante do hospital, com seus cabelos castanhos sempre impecáveis e aquele sorriso que derretia qualquer resistência. Durante 6 meses, ele a cortejara com uma intensidade que a deixava zonza. Flores no posto de enfermagem, bilhetes românticos entre as fichas médicas, sussurros apaixonados nos corredores vazios durante os plantões noturnos. Helena tinha certeza de que era amor verdadeiro. Tinha certeza de que ele a veria como a mãe de seus filhos, como a mulher de sua vida. O som de seus sapatos ecoava pelo corredor do 5º andar enquanto ela procurava por Arthur. A textura fria do piso, sob seus pés, contrastava com o calor que subia pelo seu pescoço. Uma mistura de nervosismo e expectativa que a fazia suar levemente sob o uniforme. Ela ensaiara as palavras durante toda a madrugada, imaginando como ele reagiria, como a abraçaria, como planejaria o futuro juntos. Helena! A voz grave de Arthur ecoou pelo corredor. Ele estava saindo da sala de cirurgia, ainda vestindo o pijama cirúrgico verde, removendo as luvas com gestos precisos. Mesmo cansado, era impossível não notar como sua presença dominava o ambiente. Arthur, precisamos conversar, ela sussurrou, sentindo o coração acelerar ainda mais. É importante. Claro, meu amor, mas que cara é essa? Parece que viu um fantasma. Ele riu, aproximando-se e acariciando delicadamente seu rosto. O toque quente de seus dedos contra sua pele enviou arrepios por toda a sua espinha. Helena respirou fundo, sentindo o cheiro do sabonete antibacteriano que ele sempre usava depois das cirurgias. Era agora ou nunca. Arthur, eu estou grávida. O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto dele. Suas mãos se afastaram, como se ela tivesse queimado, e Helena sentiu um frio glacial tomar conta do estômago. O silêncio que se instalou entre eles era ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores dos quartos próximos. Como assim, grávida? A voz dele saiu rouca, carregada de uma incredulidade que cortou Helena como uma lâmina. Nós vamos ter um bebê, Arthur. Eu fiz 3 testes, todos deram positivo. Estou de quase 2 meses e... Você enlouqueceu completamente? A voz dele subiu de tom, ecoando pelo corredor. 2 enfermeiras que passavam pararam para olhar, curiosas. Helena, eu tenho uma carreira a preservar.
Tenho uma reputação. Como você pode fazer isso comigo? As palavras dele atingiram Helena como socos no estômago. Suas pernas tremeram e ela precisou se apoiar na parede fria para não desabar. O cheiro clínico do hospital, que antes era familiar e reconfortante, agora a enjoava profundamente. Arthur, por favor, vamos conversar em particular. As pessoas estão olhando, ela implorou, sentindo as lágrimas começarem a borrar sua visão. Não! Chega dessa farsa toda! Ele gritou ainda mais alto, fazendo com que médicos e enfermeiros começassem a se aglomerar nos corredores adjacentes. Você quer acabar com a minha vida? Quer destruir tudo o que eu construí aqui? Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. O murmurinho das pessoas que se aproximavam era como um zumbido constante em seus ouvidos. Ela podia sentir todos os olhares sobre ela, alguns curiosos, outros julgadores, todos invasivos. Eu não quero destruir nada, Arthur. Eu só quero que a gente converse sobre isso com calma. Somos adultos. Podemos... Adultos? Ele a interrompeu com uma gargalhada amarga que ecoou pelos corredores. Uma adulta responsável não faria uma armadilha dessas. Você sabia muito bem o que estava fazendo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Helena. Ela podia sentir o gosto salgado em seus lábios, misturado com o sabor metálico do pânico que subia pela sua garganta. Ao redor deles, um círculo de curiosos havia se formado, todos fingindo estar ocupados, mas claramente prestando atenção em cada palavra da discussão. Arthur se aproximou dela, seus olhos castanhos agora duros como pedra. Quando ele falou novamente, sua voz era baixa e ameaçadora, mas ainda assim audível para quem estava por perto. Escuta bem o que eu vou te dizer, Helena. Você vai resolver isso. Vai procurar uma clínica e vai acabar com essa situação. Porque se você não fizer isso... Ele fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo os curiosos ao redor antes de voltar para ela. Aborte, ou te deixo sem nada. O grito ecoou por todo o andar, fazendo com que até mesmo os pacientes nos quartos próximos parassem para escutar. Helena sentiu, como se tivesse levado um tapa. O choque foi tão grande que ela nem conseguiu reagir imediatamente. As palavras dele reverberavam em sua mente como um eco doloroso e inescapável. Arthur, ela sussurrou, quase sem voz. Você ouviu muito bem o que eu disse. Não tente me chantagear, Helena. Eu tenho influência neste hospital. Uma palavra minha e você nunca mais consegue emprego em lugar nenhum. Então escolha, ou você resolve essa situação, ou eu resolvo você. Dizendo isso, ele se virou e saiu, deixando Helena sozinha no meio do corredor, rodeada por dezenas de pessoas que a encaravam com uma mistura de pena e constrangimento. Ela podia ouvir os sussurros começando, as fofocas se espalhando como fogo em palha seca. Meu Deus, que situação mais constrangedora! Ele tem razão, ela devia ter se cuidado melhor. Coitada da menina! Mas o que ela esperava de um homem como ele? Sempre soube que isso ia dar em confusão. Helena correu para o banheiro mais próximo, trancando-se em uma das cabines. Seu corpo tremia incontrolavelmente enquanto ela se apoiava na porta fria, tentando respirar. O cheiro forte do desinfetante misturado com suas lágrimas criava uma atmosfera sufocante que a fazia ter ânsias de vômito. Quando finalmente conseguiu se recompor o suficiente para sair do banheiro, Helena descobriu que o pior ainda estava por vir. Ao chegar em seu posto de trabalho, encontrou uma multidão de colegas sussurrando e olhando para o celular de um dos técnicos de enfermagem. Helena, chamou Carla, sua melhor amiga no hospital. Você precisa ver isso. No celular, um vídeo de 43 segundos mostrava toda a discussão. Alguém havia gravado o momento exato em que Arthur gritou para ela abortar.
E o vídeo já tinha mais de 200 visualizações no grupo do WhatsApp do hospital. Como isso aconteceu? Helena balbuciou, sentindo suas pernas amolecerem novamente. Não sei quem gravou, mas todo mundo já viu. Desculpa, Helena, mas isso está se espalhando que nem vírus. Em questão de 2 horas, Helena foi chamada à diretoria. O diretor, um homem carrancudo que sempre fora neutro com ela, agora a encarava com desaprovação evidente. Helena, devido aos acontecimentos de hoje e o impacto negativo que isso pode ter na reputação do hospital, infelizmente teremos que dispensar seus serviços. Mas, senhor, eu nunca fiz nada de errado. Meu trabalho sempre foi impecável. A questão não é sua competência profissional, Helena. É a exposição desnecessária que você trouxe para a nossa instituição. Não podemos permitir que esse tipo de situação se repita. Helena saiu do hospital carregando apenas seus pertences pessoais em uma caixa de papelão. A chuva fina que começara a cair tornava tudo ainda mais sombrio. Cada passo que dava para longe do edifício era como uma despedida definitiva da vida que conhecia. Estava na esquina, debaixo da chuva que agora caía com mais intensidade, quando a realidade finalmente a atingiu em cheio. Desempregada, humilhada publicamente, abandonada pelo homem que amava, e grávida. O peso de toda essa realidade desabou sobre ela como uma avalanche. Helena desabou ali mesmo na calçada, a chuva misturando-se com suas lágrimas enquanto ela abraçava a caixa com seus pertences. O concreto gelado sob seus joelhos parecia perfurar sua pele, mas a dor física era nada comparada à agonia que dilacerava seu coração. Foi quando sentiu uma mão delicada tocar seu ombro. Menina, o que está fazendo aqui nessa chuva? Helena levantou os olhos e reconheceu imediatamente o rosto enrugado e bondoso de Dona Olívia Santana, uma paciente idosa que ela havia cuidado durante uma internação complicada apenas 2 semanas antes. A velhinha segurava um guarda-chuva preto e a encarava com preocupação genuína. Dona Olívia... Helena soluçou, sem conseguir formar uma frase completa. Levanta daí, filha. Esse não é lugar para uma moça como você. Vem comigo, vamos conversar. A voz carinhosa da idosa era como um bálsamo para a alma ferida de Helena. Sem questionar, ela se levantou e seguiu Dona Olívia até um pequeno café na esquina seguinte. Sentadas frente a frente, com as mãos de Helena aquecidas por uma xícara de chocolate quente, Dona Olívia ouviu toda a história em silêncio. Quando Helena terminou de contar, a idosa segurou suas mãos com firmeza. Helena, minha filha, você salvou minha vida naquele hospital. Eu estava desenganada. Os médicos já tinham desistido de mim, mas você não. Você ficou comigo todas as noites, cuidou de mim como se eu fosse sua própria família. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena, mas desta vez eram diferentes. Havia algo de esperança misturado com a dor. Agora é a minha vez de salvar você. Dona Olívia continuou, sua voz firme apesar da idade. Você não vai passar por isso sozinha, não enquanto eu tiver vida. O quartinho nos fundos da casa de Dona Olívia cheirava a alfazema e madeira antiga. Helena acordou pela primeira vez em uma semana sem o nó na garganta que a sufocava desde o dia fatídico no hospital. O colchão de solteiro era simples, mas limpo, e a pequena janela deixava entrar a luz dourada do amanhecer, junto com o canto alegre dos bem-te-vis no quintal. Era pouco, mas era seu refúgio. Dona Olívia havia insistido para que ela ficasse ali pelo tempo que precisasse. A casa simples, com suas paredes descascadas e móveis antigos, tinha mais amor do que qualquer lugar luxuoso que Helena já conhecera. O cheiro do café coado na hora que vinha da cozinha fazia seu estômago roncar, mesmo com os enjoos matinais que começavam a se intensificar. "Bom dia, minha filha!" A voz carinhosa da idosa ecoou pelo corredor.
Fiz tapioca com queijo. É bom para o bebê. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Dona Olívia havia se tornado mais que uma salvadora. Era como uma mãe que ela nunca teve. Enquanto mastigava a tapioca morna, sentindo a textura cremosa do queijo derreter em sua boca, Helena falou sobre seus medos e planos. Dona Olívia, eu preciso arrumar um emprego. Não posso ficar aqui sem contribuir para nada. Bobagem, menina. Você já contribuiu mais do que imagina. Mas se insiste, tenho uma amiga que precisa de ajuda na feira. Não paga muito, mas é um começo. A feira municipal era um universo completamente diferente do hospital asséptico onde Helena trabalhara. O cheiro de frutas maduras misturava-se com o aroma de temperos e flores, criando uma sinfonia olfativa que, para sua surpresa, não provocava náuseas. Dona Conceição, a comerciante amiga de Dona Olívia, era uma mulher robusta de 50 anos que a recebeu com braços abertos. Qualquer afilhada da Olívia é como família para mim, disse ela, ajustando o avental colorido na cintura. Aqui você vai aprender que a vida simples tem seus próprios tesouros. Os primeiros dias foram duros. Helena aprendeu a organizar as verduras, a pesar frutas, a lidar com clientes exigentes. Suas mãos, antes acostumadas à delicadeza de procedimentos médicos, agora carregavam caixotes e se sujavam com terra. Mas havia algo libertador naquele trabalho honesto, longe dos olhares julgadores e fofocas maldosas. Foi durante uma dessas manhãs na feira que Helena sentiu algo diferente. Estava pesando laranjas para uma cliente quando uma onda de tontura a atingiu. Segurou-se no balcão, respirando fundo, quando percebeu que os enjoos estavam mais intensos que o normal. Menina, você está pálida. Vá descansar um pouco, disse Dona Conceição, preocupada. Helena obedeceu, sentando-se em um banquinho atrás da barraca. Foi então que uma cliente se aproximou. Uma mulher grávida, com a barriga já arredondada, tocando a própria barriga com carinho. "Quando é para você?" perguntou a mulher, sorrindo. "Ainda estou no início", Helena respondeu instintivamente, levando a mão ao próprio ventre. "Aproveite cada momento. É mágico sentir uma vida crescendo dentro da gente." Naquela noite, Helena se olhou no espelho do banheiro simples de Dona Olívia. Sua barriga ainda era imperceptível, mas ela sabia que ali dentro uma vida se desenvolvia. Colocou as mãos sobre o ventre e sussurrou: "Ele pode ter me deixado sem nada. Mas dentro de mim, eu carrego tudo o que importa." As semanas passaram e Helena se adaptou à nova rotina. Acordava cedo, trabalhava na feira, voltava para casa e ajudava a Dona Olívia com as tarefas domésticas. À noite, costurava pequenos reparos para os vizinhos, ganhando uns trocados extras. O dinheiro era pouco, mas suficiente para comprar vitaminas pré-natais e algumas roupas de brechó. Foi em uma manhã chuvosa de terça-feira que Helena decidiu fazer a primeira consulta pré-natal em um posto de saúde público. O consultório tinha paredes descascadas e móveis velhos, mas a médica, doutora Sandra, era atenciosa e carinhosa. "Vamos ver como está esse bebê", disse ela, aplicando o gel frio na barriga de Helena. O som do ultrassom ecoou pela sala pequena. Helena fechou os olhos, tentando interpretar as imagens borradas na tela em preto e branco. Foi quando a doutora Sandra parou o equipamento e a encarou com uma expressão estranha. "Helena, preciso te contar algo." O coração de Helena disparou. Milhares de possibilidades ruins passaram por sua mente em segundos. "O que foi, doutora? Tem algum problema?" "Não é um problema, querida, mas não é um bebê, são dois. Você está esperando gêmeos." O mundo parou. Helena sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Gêmeos. Duas vidas crescendo dentro dela. A emoção foi tão intensa que ela não conseguiu segurar as lágrimas. "Gêmeos?
balbuciou, ainda em choque. Sim, e pelo que posso ver, são idênticos. 2 menininhos saudáveis. Helena saiu do posto de saúde caminhando como se estivesse flutuando. Na calçada, parou e gritou de alegria, não se importando com os olhares curiosos dos transeuntes. 2 bebês, 2 chances de amar, de cuidar, de construir uma família. Quando chegou em casa, Dona Olívia já a esperava com um sorriso no rosto. Pela sua cara foram boas notícias. Dona Olívia, são 2 meninos. A idosa a abraçou com força e ambas choraram de alegria ali mesmo na sala simples, entre os móveis antigos e o cheiro de alfazema que já se tornara o perfume da esperança. Mas a alegria durou pouco. Na consulta seguinte, doutora Sandra estava preocupada. Helena, preciso ser honesta com você. Um dos bebês está com o desenvolvimento um pouco mais lento. Não é grave ainda, mas precisamos acompanhar de perto. O medo voltou como uma onda gelada. Helena segurou o resultado dos exames com mãos trêmulas. O que isso significa, doutora? Pode não significar nada, mas em casos como este, o ideal seria um acompanhamento em hospital particular, com equipamentos mais modernos. Helena sentiu o chão desaparecer. Hospital particular significava dinheiro que ela não tinha. Significava tratamentos caros, exames frequentes, medicações especiais. Naquela noite, Helena se ajoelhou diante do pequeno espelho do quarto, nos fundos da casa de Dona Olívia. Suas mãos tocaram a barriga, que já começava a crescer, e ela fez uma promessa solene. Se vocês viverem, vou dedicar minha vida a ajudar os outros. Mesmo que o mundo tenha me virado as costas. Vou ser a mãe que vocês merecem. Vou dar amor em dobro para compensar a falta do pai. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela continuava. Prometo que vocês vão crescer sabendo que são amados, que são desejados, que são o maior presente que Deus me deu. Na manhã seguinte, Helena foi trabalhar na feira com o coração pesado. Estava pesando abacaxis quando Dona Conceição se aproximou com uma expressão estranha. Helena, tem um telefonema para você. Helena franziu a testa. Quem poderia estar ligando para ela na feira? Alô? Helena Moreira? Aqui é do Hospital São Sebastião. Preciso falar com a senhora sobre o pagamento de um tratamento pré-natal. Helena quase deixou o telefone cair. Deve ter algum engano. Eu não tenho convênio no São Sebastião. Não há engano. Um beneficiário anônimo quitou integralmente um pacote de acompanhamento pré-natal de alta complexidade em seu nome. A senhora pode começar na próxima semana. Helena desligou o telefone com as mãos tremendo. Correu até Dona Olívia, que estava regando as plantas do quintal. Dona Olívia, aconteceu algo inacreditável. Alguém pagou meu tratamento no hospital. A idosa sorriu e continuou regando as violetas. Que bênção, não é mesmo? A senhora não sabe quem pode ter sido? Dona Olívia evitou o olhar de Helena. Deve ter sido um anjo da guarda. Foi só na semana seguinte que Helena descobriu a verdade. Vasculhando a casa para ajudar Dona Olívia a encontrar uns documentos, achou uma gaveta entreaberta. Dentro dela, recibos de venda de joias antigas, todas com a mesma data. Dona Olívia havia vendido as únicas coisas de valor que possuía. Os brincos de diamante da falecida mãe, o anel de noivado do marido, o relógio de ouro do pai, tudo para pagar o tratamento de Helena. Quando confrontou a idosa, Dona Olívia apenas sorriu. Você salvou minha vida, menina. Agora eu salvo a sua e a dos meus netos do coração. Helena chorou tanto que Dona Olívia precisou fazer um chá de camomila para acalmá-la. Ali, sentadas na varanda simples, vendo o sol se pôr entre as árvores do quintal, Helena soube que havia encontrado mais que uma casa. Havia encontrado uma família. A primeira contração chegou numa madrugada de dezembro, quando o calor sufocante do verão fazia Helena se revirar na cama estreita do quartinho.
O cheiro de jasmim que entrava pela janela aberta misturava-se com o aroma do café que Dona Olívia já preparava na cozinha, mesmo às 5 da manhã. Helena segurou a barriga enorme, sentindo a dor irradiar pelas costas como ondas do mar batendo contra as pedras. "Dona Olívia!" gritou, sentindo o líquido quente escorrer por suas pernas. Achou que chegou a hora. A correria que se seguiu foi um borrão de movimentos e emoções. O táxi amarelo que Dona Olívia chamou cheirava a cigarro e desinfetante, e Helena segurava a mão da idosa enquanto as contrações se intensificavam a cada quarteirão. O motorista dirigia como se estivesse numa pista de corrida, buzinando freneticamente no trânsito matinal da cidade. "Respira, minha filha. Respira que já está quase acabando", sussurrava Dona Olívia, passando um lenço umedecido na testa suada de Helena. No Hospital São Sebastião, Helena foi levada direto para a sala de parto. Ironicamente, ela estava de volta ao lugar onde tudo começara, mas agora como paciente, não como funcionária. A ironia não passou despercebida quando viu alguns rostos conhecidos entre a equipe médica. Algumas enfermeiras a cumprimentaram com sorrisos genuínos. Outras desviaram o olhar constrangidas. O parto durou 7 horas. 7 horas de dor intensa, suor, lágrimas e súplicas silenciosas para que seus bebês nascessem saudáveis. Helena mordia um pano molhado para não gritar muito alto, lembrando-se da promessa que fizera diante do espelho meses antes. "Mais uma força, Helena! Já consigo ver a cabeça do primeiro!" gritou doutora Sandra, que havia conseguido acompanhá-la mesmo no hospital particular. Às 3h42 da tarde, Rafael veio ao mundo com um choro forte que ecoou por toda a sala. 2 minutos depois, Miguel seguiu o irmão, mais quietinho, mas igualmente perfeito. Helena nem conseguiu falar quando os colocaram em seus braços. Apenas chorou, um choro profundo e liberador que vinha do fundo da alma. "Vocês são o som que Deus usou para me curar", sussurrou para os 2 bebês que se aconchegavam em seu peito, seus corpinhos quentes e macios contra sua pele. Os meninos eram idênticos em quase tudo, mas Helena já conseguia distingui-los. Rafael tinha uma marquinha pequena no queixo e chorava mais alto quando estava com fome. Miguel era mais calmo, observava tudo ao redor com olhos curiosos e tinha um jeito especial de se agarrar no dedo de quem o pegava. A primeira noite no hospital foi mágica. Helena ficou acordada quase toda a madrugada, apenas observando seus filhos dormirem no berçário ao lado de sua cama. Cada respiração deles era um milagre, cada movimento uma confirmação de que havia valido a pena lutar por aquele momento. Dona Olívia chegou na manhã seguinte carregando uma sacola cheia de presentes. Roupinhas de bebê costuradas à mão, fraldas, talco e um ursinho de pelúcia para cada um dos meninos. "Estes são meus netos do coração", disse ela, pegando Miguel no colo com o cuidado de quem já havia criado muitos filhos. Rafael e Miguel, nomes de anjos guerreiros. "A senhora que escolheu os nomes?" perguntou Helena, amamentando Rafael. "Não, querida, você falava esses nomes dormindo. Seu coração já sabia como eles se chamariam." Nos dias que se seguiram à alta hospitalar, a rotina na casa de Dona Olívia mudou completamente. O quartinho dos fundos foi reorganizado para acomodar 2 berços simples que a idosa havia conseguido com as vizinhas. O cheiro de talco e loção de bebê misturava-se agora com o aroma de alfazema que sempre perfumara a casa. Helena descobriu que cuidar de gêmeos era como fazer malabarismo com o coração. Quando um dormia, o outro acordava. Quando um estava satisfeito, o outro chorava de fome. As noites se transformaram numa sequência de mamadas, trocas de fraldas, cantigas de ninar sussurradas entre bocejos. "Durmam, meus anjinhos, que a mamãe está aqui."
cantarolava Helena nas madrugadas, embalando ora um, ora outro, às vezes os dois juntos quando conseguia equilibrá-los nos braços. Foi durante uma dessas noites, sem dormir, que Helena teve uma ideia. Dona Olívia possuía uma máquina de costura antiga, uma Singer dos anos 60 que ainda funcionava perfeitamente. Helena sempre tivera jeito para trabalhos manuais e começou a costurar roupinhas de bebê para vender. Se conseguir uma clientela, posso sustentar meus filhos sem depender de ninguém, pensou em voz alta, enquanto alfinetava um macacãozinho azul claro. A primeira peça que vendeu foi para a vizinha da esquina, que ficou encantada com a delicadeza dos acabamentos. Logo, outras mães começaram a encomendar roupinhas personalizadas. Helena trabalhava sempre que os bebês dormiam, aproveitando cada minuto livre para costurar e bordar. O pequeno ateliê improvisado, no canto da sala de Dona Olívia, começou a crescer. Helena comprava tecidos no atacado, caprichava nos detalhes, bordava nomes e desenhinhos que faziam as mães suspirar de ternura. O cheiro de tecido novo misturava-se com o aroma caseiro da casa, criando uma atmosfera acolhedora e produtiva. "Você tem o dom nas mãos, menina", dizia Dona Olívia, observando Helena bordar uma fralda com desenhos de patinhos. "Seus meninos vão crescer orgulhosos da mãe trabalhadora que têm." Os meses passaram como um filme em câmera rápida. Rafael e Miguel cresciam saudáveis e espertos. Rafael era o mais falante dos dois, balbuciava sons incompreensíveis, mas cheios de intenção. Miguel preferia observar. Seus olhinhos atentos acompanhavam cada movimento ao redor. Ambos tinham herdado o sorriso fácil da mãe e uma curiosidade natural que deixava Helena encantada. No primeiro aniversário dos meninos, Helena organizou uma festa simples no quintal de Dona Olívia. As vizinhas vieram com suas famílias, trouxeram bolos caseiros e presentes humildes, mas carinhosos. Helena olhava os filhos brincando no chão, rodeados de pessoas que os amavam sinceramente, e sentia o peito transbordar de gratidão. "Há um ano, eu achava que minha vida tinha acabado", confessou para Dona Olívia, enquanto observavam Rafael tentando dar os primeiros passinhos, segurando no sofá. "Hoje eu vejo que ela estava apenas começando. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo na terra mais árida", respondeu a idosa, pegando Miguel no colo quando ele começou a choramingar. Conforme os meninos cresciam, suas personalidades se definiam mais claramente. Rafael era aventureiro, sempre tentando explorar cada canto da casa, mexer em tudo que estava ao alcance. Miguel era mais cauteloso, preferia ficar no colo observando o irmão fazer suas travessuras. "Esse aqui vai ser um explorador", ria Helena, tirando Rafael de dentro do armário da cozinha pela terceira vez no dia. "E esse vai ser um pensador", completava, acariciando o cabelo de Miguel, que a observava com expressão séria. Quando os meninos completaram 2 anos, Helena já tinha uma clientela fiel e conseguia sustentar a família com dignidade. O ateliê crescera e ocupava agora metade da sala de Dona Olívia. Ela havia comprado uma máquina de costura mais moderna e contratava esporadicamente algumas vizinhas para ajudar com os pedidos grandes. "Mamãe, olha!" Rafael chegou correndo, segurando uma flor que havia arrancado do jardim de Dona Olívia. "Que linda, meu amor!" Helena se abaixou para receber o presente, sentindo o perfume suave da petúnia roxa. Miguel se aproximou mais devagar, carregando uma pedra brilhante que havia encontrado no quintal. "Para a mamãe", disse ele, com sua vozinha ainda manhosa. Helena abraçou os 2 filhos, sentindo seus corpos quentes e o cheiro doce de criança que eles exalavam após o banho. Ali, no quintal simples da casa de Dona Olívia, rodeada de flores e com os filhos nos braços, Helena compreendeu que havia construído algo muito mais valioso do que qualquer vida que Arthur poderia ter lhe oferecido. "Vocês são meus tesouros",
sussurrou, beijando as testas dos meninos. E a mamãe vai proteger vocês sempre. O negócio de costura prosperava tanto que Helena começou a sonhar em alugar um espaço próprio. Dona Olívia, agora com mais de 70 anos, adorava ter a casa cheia de vida e movimento. Mas Helena sentia que precisava caminhar com as próprias pernas. Não tenham pressa, querida, aconselhava a idosa. A vida tem seu próprio tempo para cada coisa. Uma tarde de domingo, enquanto os meninos brincavam no quintal e Helena costurava uma encomenda especial, ela parou para observar a cena. O sol dourado da tarde filtrava pelas folhas da mangueira, criando sombras dançantes no chão. Rafael perseguia uma borboleta amarela, enquanto Miguel construía uma torre com pedrinhas. Naquele momento de paz absoluta, Helena teve a certeza de que havia tomado a decisão certa. Seus filhos cresciam felizes, saudáveis, cercados de amor e cuidado. Ela havia transformado a dor da rejeição na força que movia sua vida. O grito cruel de Arthur havia se tornado apenas um eco distante, abafado pelas risadas dos meninos e pelo som da máquina de costura que construía o futuro da família. 10 anos haviam se passado como um sopro de vento quente numa tarde de verão. A casa onde Helena e os meninos agora moravam ficava num bairro tranquilo, longe do movimento do centro da cidade. O cheiro de tinta fresca ainda impregnava as paredes do pequeno ateliê que ela havia montado na garagem, transformando o sonho antigo em realidade concreta. Rafael e Miguel, agora com 10 anos, corriam pelo quintal cimentado perseguindo um gato laranja que havia se tornado mascote da família. Helena observava os filhos da janela da cozinha enquanto preparava o almoço. O vapor do feijão que fervia no fogão embaçava o vidro, criando uma moldura turva para a cena alegre do lado de fora. Rafael era o mais alto dos dois por alguns centímetros. Seus cabelos castanhos, sempre despenteados, não importava quantas vezes ela tentasse arrumá-los. Miguel mantinha a mesma serenidade de sempre, preferindo observar as travessuras do irmão a participar delas. «Mãe, posso ir ao hospital hoje?» perguntou Rafael, entrando na cozinha com as bochechas vermelhas de tanto correr. «Ao hospital? Por quê, meu filho?» Dona Conceição disse que eles precisam de voluntários para ler para as crianças internadas. Eu quero ajudar. Helena sentiu o coração aquecer. Desde pequenos, os meninos demonstravam uma compaixão natural pelos outros. Era como se tivessem herdado dela a necessidade de cuidar, de ajudar quem precisava. Claro que pode, meu amor. Mas Miguel não quer ir também? Miguel apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos sujas de terra na camiseta. Eu prefiro ficar e ajudar a senhora com as costuras, mãe. O senhor Joaquim disse que vai trazer o tecido novo hoje. Helena sorriu. Mesmo aos 10 anos, Miguel já demonstrava interesse pelo negócio da família. Gostava de organizar os tecidos por cor, de separar os botões por tamanho, de ajudar a embalar as encomendas prontas. No Hospital Municipal São José, Rafael se apresentou na recepção com a seriedade de um adulto. A enfermeira-chefe, uma mulher carinhosa chamada Sônia, ficou encantada com a determinação do menino. Quantos anos você tem, querido? 10 anos, senhora. Mas eu sei ler muito bem e gosto de crianças. Que lindo! Vamos ver se conseguimos te encaixar no programa de voluntários mirins. Rafael passou a tarde lendo histórias para crianças menores que ele na ala pediátrica. Sua voz clara e expressiva prendia a atenção dos pequenos pacientes, que esqueciam momentaneamente da dor e do medo. O cheiro de desinfetante hospitalar, que poderia incomodar qualquer criança, parecia não afetar Rafael. Ele se movia pelos corredores com naturalidade, cumprimentando enfermeiras e médicos como se pertencesse àquele ambiente. Foi durante uma dessas tardes de voluntariado que Rafael ouviu uma conversa que mudaria sua vida para sempre.
Estava saindo da ala pediátrica quando passou pela sala dos médicos e escutou uma discussão acalorada. O caso do Arthur Farias está complicado. Precisamos encontrar um doador de medula urgentemente. Já testamos toda a família dele. Nenhuma compatibilidade. E o banco de doadores? Nada ainda. É um caso raro. A compatibilidade tem que ser quase perfeita. Rafael parou na porta, curioso. O nome Arthur Farias lhe era completamente desconhecido, mas a urgência na voz dos médicos o intrigou. Desculpe, disse ele batendo levemente na porta entreaberta. Escutei vocês falando sobre um doador. Eu posso ajudar? Os 3 médicos se viraram surpresos. Um deles, Dr. Henrique, sorriu gentilmente. Oi, Rafael, que legal te ver por aqui. Mas isso é assunto de adultos, filho. Eu sei, doutor, mas minha mãe sempre diz que ajudar os outros é a coisa mais importante do mundo. Se alguém precisa de ajuda, eu quero tentar. Dr. Henrique trocou olhares com os colegas. Havia algo tocante na sinceridade do menino. Rafael, você sabe o que é doação de medula óssea? Não muito, mas posso aprender. É um procedimento médico onde uma pessoa doa uma parte da medula óssea para ajudar alguém que está muito doente. Mas só funciona se as 2 pessoas forem compatíveis, como se fossem da mesma família. E vocês testam qualquer pessoa? Sim, qualquer pessoa saudável acima de 18 anos pode se cadastrar como doadora. Rafael franziu o senho, decepcionado. Ah, então eu não posso ajudar. Só tenho 10 anos. É verdade, filho, mas é muito bonito você querer ajudar. Continue assim. Rafael saiu do hospital naquela tarde com uma ideia fixa na cabeça. Em casa, bombardeou Helena com perguntas sobre doação de medula óssea, compatibilidade genética e tudo o que havia escutado. Mãe, por que eu não posso doar medula para ajudar uma pessoa? Porque você ainda é criança, meu amor. Seu corpo ainda está crescendo. Mas e se eu fosse a única pessoa compatível com alguém? A pessoa ia morrer porque eu sou novo demais? Helena parou de costurar e olhou para o filho. Havia uma intensidade em seus olhos que a preocupava e a orgulhava ao mesmo tempo. Rafael, de onde veio essa preocupação toda? O menino contou sobre a conversa que escutara no hospital, sobre o tal Arthur Farias que precisava urgentemente de um doador. Eu fiquei pensando, mãe, e se fosse eu precisando de ajuda? Eu ia querer que alguém tentasse me salvar. Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome Arthur Farias. Depois de 10 anos, ainda era capaz de provocar uma reação visceral nela. Mas decidiu não demonstrar nada para Rafael. Meu filho, você tem um coração enorme, mas nem sempre podemos ajudar de todas as formas que gostaríamos. Às vezes, nossa ajuda vem de jeitos diferentes. Nos dias seguintes, Rafael não conseguia tirar o assunto da cabeça. Pesquisou na internet da escola sobre doação de medula, leu tudo o que encontrou sobre compatibilidade genética, sobre como o procedimento funcionava. Miguel, você não acha estranho? Perguntou para o irmão uma noite, enquanto se preparavam para dormir. O que, Rafa? Esse negócio de compatibilidade. O médico diz que funciona melhor entre pessoas da mesma família, tipo pais e filhos, irmãos. E daí? E daí que a gente não tem pai? Pelo menos não um pai que a gente conheça. Miguel parou de escovar os dentes. Por que você está pensando nisso? Sei lá, só acho estranho que uma pessoa precise tanto de ajuda e ninguém na família dele serve. Será que o pai dele está vivo? Os filhos? Helena, que passava pelo corredor naquele momento, parou para escutar a conversa dos filhos. Seu coração disparou quando percebeu a direção dos pensamentos de Rafael. Meninos, hora de dormir, disse ela, entrando no quarto. Mãe, Rafael a segurou pela mão. Mude, você pode me contar sobre nosso pai?
A pergunta que Helena temia há 10 anos finalmente havia chegado. Ela se sentou na cama entre os dois filhos, sentindo o colchão ceder sob seu peso. Por que você quer saber sobre isso agora, meu amor? É que eu estava pensando, se ele estivesse doente, se precisasse de ajuda, eu gostaria de poder ajudar, mesmo ele não fazendo parte da nossa vida. Helena sentiu os olhos arderem. A bondade pura de seu filho era ao mesmo tempo sua maior alegria e seu maior medo. Rafael, Miguel, o pai de vocês, ele não quis fazer parte da família quando soube que vocês iam nascer. Por quê? Perguntou Miguel, sentando-se na cama. Às vezes as pessoas ficam com medo de responsabilidades grandes. Ele achou que não estava pronto para ser pai. Mas ele pode ter mudado de ideia, insistiu Rafael. As pessoas mudam, não é? Podem mudar, sim, mas às vezes é melhor não mexer no passado, meu filho. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos, processando as informações. Mãe, se algum dia ele precisar de ajuda e se eu puder ajudar, você deixaria? Helena abraçou os dois filhos, sentindo o cheiro doce de shampoo infantil em seus cabelos. Vocês dois têm corações gigantescos, mas algumas coisas são mais complicadas do que parecem. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde, olhando pela janela do quarto. As estrelas pareciam piscar no céu escuro como pequenas lâmpadas de esperança. Ela havia construído uma vida boa para os filhos, longe de Arthur e de toda a dor que ele representava. Mas agora, por uma ironia cruel do destino, ele estava doente e precisando de ajuda. A pergunta que a atormentava era simples e aterrorizante ao mesmo tempo. E se Rafael realmente fosse compatível? E se o filho que Arthur rejeitara fosse a única chance de salvação dele? Helena fechou os olhos e rezou pela primeira vez em muito tempo, pedindo que o destino não fosse tão cruel a ponto de colocar essa escolha impossível em seu caminho. A segunda-feira chegou com um céu cinzento que espelhava a inquietação no coração de Helena. Rafael havia insistido tanto em voltar ao hospital como voluntário que ela acabou cedendo, mesmo com o pressentimento estranho que a acompanhava desde a conversa sobre doação de medula. O cheiro de chuva no ar misturava-se com o aroma do café que ela preparava mecanicamente, perdida em pensamentos que preferia não ter. «Mãe, o senhor está bem?» perguntou Miguel, notando a expressão distante dela. «Estou sim, meu amor. Só preocupada com o tempo, parece que vai chover forte». Rafael apareceu na cozinha já vestido e pronto, carregando uma mochila cheia de livros infantis que havia separado na noite anterior. «Mãe, prometo que volto antes de escurecer, e se chover muito, eu fico no hospital até passar». Helena assentiu, mas algo dentro dela gritava para não deixá-lo ir. Era um pressentimento sem explicação, uma angústia que subia do estômago até a garganta como uma onda de náusea. No Hospital Municipal São José, Rafael se dirigiu direto para a ala pediátrica, mas antes de começar a leitura, decidiu passar pela sala dos médicos para perguntar sobre o caso do Arthur Farias, que havia escutado na semana anterior. A curiosidade infantil, misturada com sua natureza prestativa, o impulsionava a buscar respostas. «Doutor Henrique», chamou timidamente na porta da sala. «Oi, Rafael. Chegou cedo hoje. Que bom te ver. Doutor, lembra daquele homem que precisava de doador de medula? O Arthur Farias. Vocês conseguiram encontrar alguém?» Doutor Henrique suspirou, tirando os óculos para limpar as lentes. «Infelizmente não, filho. O caso dele é bem complicado. Precisamos de uma compatibilidade muito específica. E se ele não encontrar ninguém? Bem, sem o transplante, ele tem poucas semanas de vida». Rafael sentiu um aperto no peito. A ideia de alguém morrendo por falta de um doador compatível o angustiava profundamente. «Doutor, eu sei que sou novo demais, mas não tem como pelo menos testar se eu sou compatível? Só para saber?»
Dr. Henrique olhou para o menino com ternura. Havia algo tocante naquela insistência, uma bondade rara que o fazia querer ajudar. Rafael, mesmo que você fosse compatível, não poderia doar. É lei. Menores de idade não podem ser doadores de medula óssea. Eu sei, doutor. Mas e se eu pudesse ajudar de outro jeito? Tipo, avisar se alguém da minha família fosse compatível? Dr. Henrique hesitou. Era um pedido inusitado, mas havia uma determinação nos olhos do garoto que o tocava profundamente. Bem, fazer o teste não machuca ninguém. É só uma coletinha de sangue. Se você realmente quer ajudar... Quero sim, pode fazer! 15 minutos depois, Rafael estava sentado numa cadeira da enfermaria, estendendo o braço para a coleta de sangue. O cheiro de álcool e o barulho das máquinas ao redor não o intimidavam. Ele observava o líquido vermelho preenchendo o tubinho de vidro com curiosidade científica. Pronto, campeão, disse a enfermeira, aplicando um curativo colorido no local da picada. Em alguns dias teremos o resultado. E se eu for compatível? Daí conversamos com seus pais sobre outras possibilidades de ajuda. Rafael passou o resto da tarde lendo para as crianças internadas, mas sua mente estava focada no exame. À noite, em casa, contou para Helena e Miguel sobre o teste, omitindo apenas o nome do paciente. Rafael, por que você fez isso sem me consultar? Helena tentou manter a voz calma, mas sentia o pânico crescer dentro dela. Desculpa, mãe, mas é só um exame. E se eu puder ajudar alguém que está morrendo? Meu filho, existem regras para essas coisas. Você ainda é criança. Eu sei, mãe, mas pelo menos vamos saber se eu poderia ajudar quando crescer. Na quarta-feira, o telefone tocou quando Helena estava terminando uma encomenda especial. Do outro lado da linha, a voz de Dr. Henrique soava estranha, quase incrédula. Senhora Helena, sou Dr. Henrique, do Hospital Municipal. Preciso conversar com a senhora sobre o exame do Rafael. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Aconteceu alguma coisa? Ele está bem? Ele está ótimo. Mas... Senhora, o resultado do exame é... surpreendente. Rafael tem compatibilidade total com o paciente. É algo extremamente raro, quase impossível. O telefone quase escorregou das mãos de Helena. Sua respiração ficou entrecortada e ela precisou se apoiar na mesa de costura para não desabar. Doutor, qual é o nome completo do paciente? Arthur Farias de Almeida. Por que pergunta? O mundo desapareceu ao redor de Helena. O nome que ela havia tentado esquecer por 10 anos ressurgia como um fantasma do passado, agora ligado ao filho que ele rejeitara. Senhora Helena, está me ouvindo? Estou aqui. Sei que é muita informação para processar. Gostaria de conversar pessoalmente. É importante entendermos essa compatibilidade. Helena desligou o telefone com as mãos tremendo. Sentou-se na cadeira da máquina de costura, tentando processar a informação impossível. O destino havia tramado a ironia mais cruel possível. O filho que Arthur mandara abortar era a única pessoa capaz de salvá-lo. Quando Rafael chegou do hospital naquela tarde, encontrou Helena sentada no sofá da sala, olhando para o nada. Mãe, a senhora está bem? Rafael, precisamos conversar. Senta aqui do meu lado. O menino se aproximou, preocupado com a expressão séria da mãe. É sobre o exame, não é? Como você sabe, Dr. Henrique me ligou na escola. Disse que eu sou compatível com o paciente. É verdade? Helena respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. É verdade, meu filho. Mas há algo que você precisa saber sobre esse paciente. O que, mãe? O nome dele é Arthur Farias. Ele é seu pai. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais grave que o normal. Meu pai?
O homem que não quis que eu nascesse? Sim. E agora ele precisa de mim para não morrer? Sim. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim lá fora. Helena respeitou seu silêncio, sabendo que ele precisava processar aquela revelação impossível. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Se fosse qualquer outra pessoa precisando de ajuda, a senhora deixaria eu ajudar quando crescer? Deixaria. Então, por que com ele seria diferente? A pergunta simples e direta de Rafael cortou Helena como uma lâmina. Ela não tinha uma resposta que não fosse baseada em mágoa e ressentimento. Porque ele nos machucou muito, Rafael. Ele não quis vocês, não quis nossa família. Mas, mãe, se ele morrer, eu nunca vou poder conversar com ele. Nunca vou poder perguntar por que ele fez aquilo. Nunca vou poder perdoar ele. Helena olhou para o filho, vendo nele uma maturidade que ela não esperava encontrar numa criança de 10 anos. Rafael havia herdado dela a necessidade de cuidar, mas havia desenvolvido algo que ela ainda lutava para conquistar: a capacidade de perdoar. E você quer perdoar ele? Eu acho que sim, mãe. Não pelo que ele fez, mas por mim mesmo, para eu poder crescer sem essa raiva dentro do peito. Naquela noite, Helena ligou para o Dr. Henrique e marcou uma conversa para o dia seguinte. Precisava ver Arthur, precisava entender como o destino havia conspirado para trazer aquela situação impossível para suas vidas. Mãe? Rafael apareceu na porta do quarto dela, já de pijama. Que foi, meu amor? Eu posso ir com a senhora amanhã? Para conhecer ele? Helena olhou para o filho, vendo no brilho de seus olhos uma mistura de curiosidade, nervosismo e uma determinação que a assustava e a orgulhava ao mesmo tempo. Você tem certeza? Tenho. Quero olhar nos olhos dele e dizer que eu existo, que somos reais, e que mesmo ele não tendo nos querido, eu quero tentar ajudar. Helena abraçou Rafael, sentindo o cheiro familiar de seu shampoo infantil misturado com algo novo. O cheiro da coragem de uma criança disposta a enfrentar o pai que a rejeitara. Está bem, meu filho. Vamos juntos. Na manhã seguinte, while se preparavam para ir ao hospital, Miguel se aproximou da mãe. Mãe, eu posso ir também? Você quer conhecer ele, Miguel? Quero conhecer o homem que quase me impediu de existir. E quero que ele saiba que Rafael e eu somos irmãos. Que se ele machucar meu irmão de novo, vai ter que lidar comigo também. Helena sorriu através das lágrimas. Seus filhos haviam crescido sem pai, mas haviam desenvolvido uma lealdade mútua e uma força moral que a enchiam de orgulho. Então vamos todos juntos. É hora de fechar esse círculo. O corredor do Hospital São Sebastião cheirava exatamente como Helena se lembrava. Uma mistura de desinfetante, álcool e o aroma metálico que hospitais sempre carregam. Seus passos ecoavam no piso frio enquanto caminhava entre Rafael e Miguel, suas mãos suadas segurando firmemente as dos filhos. Cada passo a levava mais perto do encontro que ela havia evitado por 10 anos. Doutor, Henrique os aguardava na porta do quarto 312, sua expressão séria, contrastando com o sorriso gentil que sempre dedicava a Rafael. Helena, obrigado por vir. Sei que não deve ser fácil para vocês. Como ele está? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Debilitado, mas consciente. O estado dele é bem grave. Sem o transplante tem algumas semanas no máximo. Rafael se adiantou, sua curiosidade infantil vencendo o nervosismo. Doutor, ele sabe que a gente está aqui? Que eu sou compatível? Sabe sim, Rafael. E para ser honesto, ficou muito abalado com a notícia. Helena respirou fundo, sentindo o perfume suave do amaciante nas roupas dos filhos misturar-se com o ambiente hospitalar.
Era reconfortante ter algo familiar naquele momento de tensão extrema. Ele quer nos ver? Disse que precisa muito conversar com vocês. A porta do quarto se abriu devagar, revelando um homem que Helena quase não reconheceu. Arthur Farias, outrora imponente e cheio de vida, agora parecia pequeno na cama hospitalar. Seu rosto estava pálido e magro. Os cabelos castanhos que ela se lembrava agora estavam grisalhos e ralos. Apenas os olhos continuavam os mesmos. Aqueles olhos que um dia a fizeram acreditar em amor eterno. Arthur tentou se sentar quando os viu entrar, mas o esforço foi demais. Suas mãos tremiam enquanto se apoiava nos travesseiros. Helena! Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Ela se manteve na porta, criando uma barreira protetora entre Arthur e os filhos. Miguel se posicionou ligeiramente atrás dela, mas Rafael deu um passo à frente, sua curiosidade científica superando qualquer medo. "O senhor é meu pai?" perguntou Rafael com a franqueza típica das crianças. Arthur fechou os olhos por um momento, como se as palavras tivessem causado dor física. Eu sou seu pai. E do Miguel também. Por que o senhor não quis que a gente nascesse? A pergunta direta de Rafael ecoou pelo quarto silencioso. Helena sentiu o peito apertar, lembrando-se do grito cruel que havia mudado sua vida para sempre. Arthur abriu os olhos e Helena viu lágrimas se formando neles. Porque eu era um covarde. Porque eu tinha medo de perder tudo que eu achava importante na época. E agora? Miguel finalmente falou, sua voz firme apesar da pouca idade. Agora o senhor acha que a gente é importante? Agora eu sei que vocês são a única coisa realmente importante que eu poderia ter tido na vida. Helena sentiu uma mistura de raiva e tristeza subir pelo peito. 10 anos de luta, de noites em claro, de sacrifícios, e agora ele vinha com arrependimentos? Arthur, por que você quer nos ver agora? Sua voz saiu mais fria que pretendia. Helena, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que fui um monstro com você, com eles. Ah, foi mesmo, ela respondeu sem hesitação. Mas eu preciso que vocês saibam. Eu me arrependi todos os dias dos últimos 10 anos. Rafael se aproximou mais da cama, sua natureza compassiva falando mais alto que qualquer ressentimento. O senhor está com dor? Arthur olhou para o menino que poderia salvá-lo, vendo nele traços de Helena misturados com características próprias. Não é uma dor física, filho. É uma dor aqui. Ele tocou o peito. De saber que perdi a chance de ver vocês crescerem. O senhor pode contar para a gente como era quando éramos bebês na barriga da mamãe. Helena interveio rapidamente. Rafael, ele não estava lá quando vocês eram bebês. Lembra que eu contei? Eu sei, mãe, mas ele deve ter pensado na gente algumas vezes, não deve? Arthur fechou os olhos novamente, a pergunta inocente do filho atingindo em cheio. Pensava todos os dias, imaginava como vocês seriam, que tipo de crianças seriam, se teriam o sorriso da mãe de vocês. E temos? Perguntou Miguel, se aproximando também. Arthur olhou para os 2 meninos, vendo no sorriso deles ecos do sorriso que o havia conquistado anos antes. Tem. E são ainda mais bonitos do que eu imaginava. Helena sentiu as lágrimas começarem a embaçar sua visão. Não queria se emocionar, não queria dar a Arthur a satisfação de vê-la vulnerável novamente. Arthur, o que você quer de nós? Por que pediu para nos ver? Quero pedir perdão, para você e para eles. Sei que não mereço, sei que é tarde demais, mas preciso que vocês saibam que eu me tornei uma pessoa diferente. Como assim diferente? Rafael perguntou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Depois que vocês nasceram, depois que soube que Helena tinha conseguido, eu comecei a fazer trabalho voluntário. Ajudei famílias carentes, financiei tratamentos médicos para quem não podia pagar. Helena franziu a testa, surpresa. Você fez isso? Fiz.
Achei que se eu ajudasse outras pessoas, talvez um dia vocês pudessem me perdoar. Mas por que o senhor não veio procurar a gente antes? Miguel perguntou. Porque eu tinha vergonha. Porque eu sabia que não merecia vocês na minha vida depois do que fiz. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos, processando as informações. Quando falou novamente, sua voz carregava uma maturidade impressionante. Senhor Arthur, eu sou compatível com o senhor para o transplante. Eu sei, filho. Mas não vim aqui para pedir isso. Eu sei, mas eu quero ajudar. Helena se adiantou. Rafael, você não pode doar. É menor de idade. Eu sei, mãe, mas eu posso doar quando fizer 18 anos. Só que isso vai ser tarde demais para ele. Arthur tentou se sentar novamente. Rafael, eu não quero que você se sinta obrigado a nada. Não vim aqui para chantagear vocês. Não é chantagem, é que eu fico pensando, se eu não ajudar e o senhor morrer, eu nunca vou poder conversar com o senhor direito. Nunca vou poder saber quem o senhor realmente é. E você quer saber? Quero. Mesmo o senhor tendo machucado a mamãe, eu quero saber. Helena se sentou na outra cadeira, sentindo o peso da situação toda. Arthur, mesmo que Rafael quisesse ajudar, não pode. A lei não permite. Dr. Henrique, que havia ficado discretamente na porta, se manifestou. Na verdade, existe uma possibilidade. Em casos extremos, com autorização judicial e acompanhamento especial, menores podem doar para parentes diretos. Como assim? Helena se virou para ele. É complicado, requer uma série de avaliações psicológicas, aprovação de um juiz, acompanhamento de assistentes sociais. Mas não é impossível. Rafael se levantou da cadeira, determinado. Então, eu quero tentar. Quero pelo menos tentar. Arthur estendeu a mão trêmula em direção ao filho. Rafael, você não me deve nada. Absolutamente nada. Rafael olhou para a mão estendida e, após alguns segundos de hesitação, assegurou. Eu sei que não devo nada para o senhor, mas eu devo para mim mesmo. Devo tentar salvar uma vida quando posso. Miguel se aproximou também. Se o Rafael vai tentar ajudar, eu apoio. Nós dois sempre fazemos tudo junto. Helena olhou para os filhos, vendo neles uma generosidade que a assustava e a orgulhava ao mesmo tempo. Meninos, isso é uma decisão muito séria. Precisa ser pensada com calma. Mãe, Rafael se virou para ela. A senhora sempre ensinou que ajudar os outros é a coisa mais importante, mesmo quando as pessoas não merecem. Isso não se aplica a quem nos machucou, Rafael. Por que não? A pergunta simples de Rafael cortou Helena como uma lâmina. Ela não tinha uma resposta que não fosse baseada em mágoa pessoal. Arthur tentou falar novamente. Helena, eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas por favor não deixe que esse ódio impeça os meninos de fazerem o que acham certo. Não me diga como criar meus filhos, Arthur. Você perdeu esse direito há 10 anos. Tem razão. Perdoe-me. Rafael soltou a mão de Arthur e foi até Helena. Mãe, eu quero tentar. Não pelo senhor Arthur, mas por mim, para eu poder crescer sabendo que tentei fazer a coisa certa. Helena olhou nos olhos do filho, vendo uma determinação que conhecia bem. Era a mesma determinação que a havia feito seguir em frente quando todos disseram que ela deveria desistir. E se der errado? E se você se machucar? Daí, pelo menos, eu tentei. A senhora sempre diz que é melhor tentar e falhar do que não tentar e se arrepender. Miguel se juntou ao irmão. Mãe, a gente vai ficar bem. E a senhora vai estar lá cuidando da gente, como sempre. Helena olhou para Arthur, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Se eles decidirem tentar, e se conseguirmos a autorização, eu tenho uma condição. Qual? Arthur perguntou. Você vai conhecer seus filhos direito, vai conversar com eles, vai contar sobre sua vida, vai responder todas as perguntas que eles tiverem.
Não como um estranho doente, mas como pai deles. Helena, e se sobreviver, vai continuar sendo pai. Não pai de fim de semana, não pai de feriado, pai de verdade. Arthur assentiu, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu prometo, se eles me derem essa chance, vou passar o resto da vida tentando merecer o perdão de vocês. Rafael voltou para perto da cama. Senhor Arthur, posso te chamar de pai? A pergunta quebrou o último muro de resistência que Arthur mantinha. Ele soluçou alto, segurando a mão do filho. Pode, meu filho. Por favor, pode. Miguel se aproximou também. Pai, conte para a gente como o senhor conheceu nossa mãe. E ali, naquele quarto de hospital, com o cheiro de desinfetante misturado com lágrimas de arrependimento e perdão, uma família começou a se formar pela primeira vez. O processo judicial para autorizar a doação de Rafael durou 3 semanas intensas. Durante esse período, a casa de Helena se transformou em um centro de atividades constantes. Assistentes sociais visitando, psicólogos avaliando, advogados explicando procedimentos. O cheiro de café forte permanecia sempre no ar, misturado com o aroma das flores que os vizinhos enviavam em apoio à família. Rafael e Miguel visitavam Arthur todos os dias no hospital. O que começou como encontros tensos e formais se transformou gradualmente em conversas genuínas entre pai e filhos. Arthur contava histórias de sua infância, explicava procedimentos médicos que despertavam a curiosidade científica de Rafael e ouvia com atenção as aventuras escolares dos meninos. Pai, por que o senhor virou médico? Perguntou Miguel durante uma dessas visitas, enquanto observava Arthur tentar comer a sopa rala do hospital. Porque quando eu era criança, minha irmã ficou muito doente. Os médicos conseguiram salvá-la e eu pensei que queria ter esse poder de salvar pessoas também. E o senhor salvou muita gente? Rafael questionou, sentado na cadeira que já considerava sua no quarto. Salvei algumas, mas também machuquei pessoas importantes. Arthur olhou na direção da porta, onde Helena organizava as roupas limpas que havia trazido para ele. A pessoa mais importante de todas. Helena fingiu não escutar, mas suas mãos pararam por um segundo no meio da dobra de uma camisa. Ainda era difícil para ela processar a transformação de Arthur. O homem na cama do hospital parecia genuinamente arrependido, mas 10 anos de mágoa não desapareciam da noite para o dia. Dr. Henrique entrou no quarto carregando uma pasta com documentos. Boas notícias. O juiz aprovou a doação. Podemos agendar o procedimento para a próxima semana. Rafael saltou da cadeira, animado. Sério? Eu posso ajudar mesmo? Pode sim, campeão. Mas lembre-se, é um procedimento sério. Você vai ficar alguns dias internado também. Eu sei, doutor. A mãe já explicou tudo. Miguel se aproximou do irmão. Eu vou ficar com você o tempo todo, Rafa. Obrigado, Mig. Arthur observava a cumplicidade entre os filhos com uma mistura de orgulho e remorso. Eles haviam crescido como uma equipe, apoiando-se mutuamente de uma forma que ele nunca experimentara na própria infância. Meninos, ele disse, sua voz mais firme que havia estado em semanas. Quero que vocês saibam que estou muito orgulhoso de vocês. Não só do Rafael por querer me ajudar, mas dos dois, por serem as pessoas incríveis que são. O senhor vai ficar bom mesmo? Perguntou Miguel. Os médicos dizem que as chances são muito boas com o transplante do seu irmão. E depois, o senhor vai continuar sendo nosso pai? A pergunta de Miguel ecoou pelo quarto. Era a questão que todos pensavam, mas ninguém havia verbalizado claramente. Arthur olhou para Helena, buscando algum sinal de aprovação. Se sua mãe permitir, e se vocês quiserem, eu gostaria muito de fazer parte da vida de vocês. Helena finalmente se virou, encarando Arthur diretamente. Isso vai depender de muita coisa, Arthur. De como você vai se comportar,
de como vai tratar os meninos, de quanto esforço vai fazer para ser realmente um pai. Eu entendo. E vou passar o resto da vida provando que mereço essa chance. A cirurgia foi marcada para uma quinta-feira chuvosa de março. Helena acordou antes do alarme, o estômago revirado de nervosismo. O cheiro do café que preparou mecanicamente se misturava com o aroma da chuva que entrava pela janela entreaberta da cozinha. Rafael apareceu na cozinha já vestido, carregando uma pequena mala que havia preparado na noite anterior. Mãe, a senhora está nervosa? Um pouco, meu amor. É normal ficar nervosa quando alguém que amamos vai passar por um procedimento médico. Vai dar tudo certo. Eu sinto que vai. Miguel desceu as escadas correndo, carregando um desenho que havia feito durante a madrugada. Rafa, fiz isso para você levar para o hospital. O desenho mostrava 2 meninos de mãos dadas, com a palavra irmãos, escrita em letras coloridas na parte superior. Obrigado, Mig. Vou colocar na parede do meu quarto no hospital. No hospital, Arthur aguardava na sala de pré-operatório. Quando viu os meninos entrarem, tentou se levantar da maca. Como vocês estão? Prontos, respondeu Rafael, com uma determinação que impressionava os adultos ao redor. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa antes da cirurgia. O que, pai? A palavra pai ainda causava um impacto emocional forte em Arthur. Ele precisou respirar fundo antes de continuar. Independente do que acontecer hoje, você já me deu o maior presente da minha vida. Me deu a chance de conhecer meus filhos. Nada vai acontecer de ruim, Rafael disse com a confiança típica das crianças. A gente vai sair daqui e vamos ter muito tempo para conversar sobre um monte de coisas. Sobre o que você quer conversar. Sobre tudo. Sobre como era o Senhor quando tinha a nossa idade. Sobre os lugares que o Senhor conhece. Sobre os pacientes que o Senhor salvou. Miguel se aproximou também. E eu quero que o Senhor me ensine a jogar xadrez. O Rafael disse que o Senhor sabe. Arthur sorriu pela primeira vez em semanas. Vou ensinar xadrez, futebol, culinária, tudo o que vocês quiserem aprender. Dr. Henrique apareceu na porta. Pessoal, está na hora. Vamos começar com o Rafael. Helena segurou o filho nos braços, sentindo o cheiro familiar de seu shampoo infantil misturado com o sabonete antibacteriano do hospital. Mãe, cuida do Miguel para mim. Sempre cuido de vocês dois, meu amor. E cuida do pai também. Ele ainda está aprendendo a ser pai. A maturidade na voz de Rafael deixou Helena emocionada. Seu filho de 10 anos estava demonstrando uma sabedoria emocional que muitos adultos não possuíam. Eu cuido sim. Agora vai lá ser o herói que você sempre foi. A cirurgia durou 6 horas. Helena, Miguel e Dona Olívia, que havia insistido em estar presente, aguardaram na sala de espera. O tempo parecia arrastar, cada minuto transformado em uma eternidade de ansiedade. Quando o Dr. Henrique finalmente apareceu, ainda vestindo o pijama cirúrgico, todos se levantaram de uma vez. Correu tudo perfeitamente. Rafael está bem, acordando da anestesia. Arthur também respondeu muito bem ao transplante. Helena desabou na cadeira aliviada. Posso ver meu filho? Em alguns minutos. Ele está sendo levado para o quarto. Rafael acordou da anestesia pedindo água e perguntando pelo pai. Mesmo com os curativos e a dor pós-operatória, sua primeira preocupação era saber se Arthur estava bem. Pai está bem? A cirurgia dele deu certo? Deu sim, meu amor. Helena respondeu, acariciando o cabelo do filho. Você salvou a vida dele. Que bom. Agora a gente pode começar a ser uma família de verdade. Nos dias seguintes, Rafael se recuperou rapidamente. Arthur, inicialmente mais debilitado, começou a mostrar sinais de melhora significativa. Os médicos explicaram que o transplante havia sido um sucesso completo. Rafael, como posso te agradecer? Arthur perguntou quando finalmente pôde visitar o quarto do filho.
Não precisa me agradecer, pai. Família ajuda família. Família. Arthur repetiu a palavra como se fosse a primeira vez que a escutava. Sim, somos uma família. Miguel, que havia passado os últimos dias dividindo o tempo entre o quarto do irmão e o do pai, finalmente relaxou. Agora o senhor vai poder sair do hospital e conhecer nossa casa. A mãe faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Mal posso esperar para provar. Helena observava as interações entre Arthur e os filhos com sentimentos conflitantes. Por um lado, via a alegria genuína dos meninos em ter um pai presente. Por outro, ainda lutava contra anos de mágoa e desconfiança. Helena, Arthur a chamou quando ficaram sozinhos no corredor. Sei que ainda vai levar tempo para você confiar em mim novamente. Vai levar muito tempo, Arthur. Talvez nunca mais seja como antes. Eu entendo, mas quero que saiba que vou passar cada dia provando que mudei. Não só para você, mas principalmente para eles. É tudo que peço. Que você seja o pai que eles merecem. Vou ser, prometo. Quando Rafael recebeu alta uma semana depois, Arthur ainda precisaria ficar internado por mais alguns dias para observação. Mas pela primeira vez em 10 anos, Helena saiu do hospital não carregando dor e humilhação, mas esperança. Mãe, Rafael disse no carro a caminho de casa, obrigado por me deixar ajudar o pai. Obrigado por me ensinar que perdoar é mais forte que guardar mágoa, meu filho. A gente vai ser feliz agora. Helena olhou pelo retrovisor, vendo Miguel dormindo no banco de trás, e Rafael observando a cidade pela janela. Acho que já somos felizes, meu amor. Agora vamos aprender a ser felizes de um jeito diferente. Com o pai junto, se ele merecer essa chance, ele vai merecer, mãe. Eu sinto isso no coração. Helena sorriu, dirigindo pela cidade que os havia visto lutar e vencer. Talvez Rafael estivesse certo. Talvez fosse hora de acreditar em segundas chances. 6 meses depois da cirurgia, a vida havia tomado uma forma que Helena jamais imaginara possível. O cheiro de tinta fresca ainda perfumava o quarto que Arthur havia ajudado a pintar no final de semana anterior. Um azul claro que Rafael havia escolhido porque lembrava o céu quando não tem nuvem. Era estranho ter Arthur participando das decisões domésticas. Estranho e ao mesmo tempo reconfortante, de uma forma que ela ainda estava aprendendo a aceitar. Arthur havia se mudado para um apartamento pequeno a 2 quadras da casa deles, próximo o suficiente para estar presente no dia a dia dos meninos, mas respeitando o espaço que Helena precisava para processar toda aquela transformação. Ele chegava todas as manhãs para levar os meninos à escola, buscava-os à tarde, ajudava com as lições de casa e jantava com a família antes de voltar para seu apartamento. Pai, o senhor pode me ajudar com a lição de matemática? Rafael perguntou, espalhando os cadernos na mesa da cozinha, enquanto o aroma do jantar que Helena preparava enchia a casa. Claro, o que está difícil? Frações. Não entendo como um número pode ser quebrado. Arthur se sentou ao lado do filho, pegando um lápis e começando a desenhar círculos no caderno. Olha, imagine que este círculo é uma pizza. Se você dividir em 4 pedaços e comer um... Miguel se aproximou, curioso com a explicação. Ah, entendi. É como quando a mãe divide o bolo entre nós 3. Cada um ganha um pedaço igual. Exatamente. Arthur sorriu, orgulhoso da rapidez com que os filhos captavam as explicações. Helena observava a cena da pia da cozinha, onde lavava a louça do almoço. O vapor quente da água misturava-se com o cheiro de detergente, criando pequenas bolhas que flutuavam no ar como lembranças delicadas. Havia momentos como esse em que ela quase esquecia dos anos de luta sozinha. Quase acreditava que sempre fora assim. Mãe, posso contar uma coisa? Rafael apareceu ao seu lado, sussurrando para não ser ouvido por Arthur. Claro, meu amor. Eu gosto de ter o pai aqui.
Mas eu não quero que a senhora pense que ele é mais importante que a senhora. Helena parou de lavar a louça e se abaixou para ficar na altura do filho. Rafael, você pode gostar do seu pai, pode amá-lo, pode querer passar tempo com ele. Isso não diminui o amor que temos um pelo outro. Tem certeza? Absoluta. O coração não tem limite para amar meu filho. Rafael a abraçou, molhando a camiseta dela com as mãos ainda úmidas da brincadeira com Miguel no quintal. A senhora também pode gostar dele de novo, mãe. Eu não vou ficar bravo. A inocência da declaração cortou Helena como uma lâmina doce. Seus filhos estavam tentando dar permissão para ela ser feliz, sem entender que a questão era muito mais complexa que simplesmente gostar de Arthur novamente. Naquela noite, depois que Arthur foi embora e os meninos foram dormir, Helena se sentou na varanda pequena dos fundos da casa. O cheiro de jasmim que subia do jardim da vizinha misturava-se com o aroma do café que ela tomava enquanto revisava as contas do ateliê. O negócio havia crescido tanto que ela estava pensando em contratar uma ajudante. O telefone tocou, interrompendo seus cálculos. Helena? A voz de Arthur soava diferente, mais suave. Oi, aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só queria agradecer. Agradecer o quê? Pelo jantar, pela tarde com os meninos, por me deixar fazer parte da rotina deles. Sei que não é fácil para você. Helena suspirou, observando as estrelas que brilhavam no céu limpo. Arthur, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente mudou ou está apenas sendo o que acha que eu quero que você seja? A pergunta ficou suspensa no ar por longos segundos antes de Arthur responder. No começo, eu estava tentando ser o que vocês precisavam que eu fosse, mas agora eu descobri quem eu realmente quero ser e é alguém que merece estar na vida dos meus filhos. E na minha vida? Essa decisão não é minha, Helena. Nunca mais será. Helena desligou o telefone com uma sensação estranha no peito. Não era amor, ainda não era amor, mas também não era mais o ódio que a consumira por tantos anos. Era algo no meio, algo que ela ainda não sabia nomear. 2 semanas depois, Arthur chegou para buscar os meninos na escola com uma expressão radiante que eles não viam desde a época da cirurgia. Pai, por que o senhor está tão alegre? Perguntou Miguel, percebendo imediatamente a mudança no humor do pai. Porque tenho uma surpresa para vocês, mas primeiro precisamos passar em casa para pegar sua mãe. Que tipo de surpresa? Rafael insistiu, sua curiosidade sempre falando mais alto. Uma surpresa boa, muito boa. Em casa, Helena estava terminando de embalar uma encomenda quando ouviu a agitação na sala. Mãe! Gritaram os 2 meninos em uníssono. O pai tem uma surpresa! Que surpresa? Ela perguntou, aparecendo na porta da sala. Arthur estava parado no centro da sala, segurando um envelope branco nas mãos. Helena, há algumas semanas eu fiz uma proposta para a diretoria do hospital. Hoje recebi a resposta. Que proposta? Para criar uma ala de maternidade gratuita para mães solteiras, com acompanhamento pré-natal completo, parto humanizado, apoio psicológico pós-parto. Helena sentiu o coração acelerar. E o que eles disseram? Aprovaram. Vão construir uma ala nova, e eu vou ser o coordenador médico do projeto. Rafael e Miguel trocaram olhares confusos. Isso é bom? Perguntou Miguel. É muito bom, Helena respondeu, sentindo os olhos arderem. Significa que outras mulheres não vão passar pelo que eu passei. E tem mais, Arthur continuou, claramente emocionado. Eles querem dar um nome para a ala. Sugeri Ala Helena e Rafael, a vida que me salvou. O silêncio que se instalou na sala era carregado de emoção. Helena se apoiou no batente da porta, tentando processar a informação. Arthur,
Sei que não apaga o passado, Helena. Sei que não compensa os anos que vocês lutaram sozinhos, mas é o começo da minha tentativa de devolver ao mundo o que eu tirei dele. Rafael se aproximou do pai. Pai, isso significa que vão ajudar outras mamães como a nossa mãe? Sim, filho, vão cuidar muito bem delas. Miguel puxou a mão de Helena. Mãe, isso é legal. Outras crianças como a gente vão ter ajuda. Helena não conseguiu segurar as lágrimas mais. Eram lágrimas de alívio, de orgulho, de uma satisfação profunda que ela não sabia que podia sentir. Quando vai ser a inauguração? Perguntou, enxugando o rosto com as costas da mão. Daqui a 2 meses. E eu gostaria que vocês estivessem lá. Os 4. Como uma família. Os 4? Rafael perguntou. Sim, sua mãe, você, Miguel e eu. Se ela aceitar. Helena olhou para os filhos, vendo nos olhos deles uma expectativa misturada com esperança. Helena? Arthur perguntou gentilmente. Você aceita ir comigo à inauguração? Aceito, ela respondeu, surpresa com a firmeza na própria voz. No dia da inauguração, Helena escolheu um vestido azul claro que havia costurado especialmente para a ocasião. O tecido era macio contra sua pele, e o cheiro suave do amaciante a tranquilizava enquanto se arrumava. Rafael e Miguel vestiram camisas sociais que Arthur havia comprado, e todos pareciam uma família de verdade quando se encontraram na porta de casa. Vocês estão lindos, Arthur disse, observando os 3. O senhor também está elegante, respondeu Miguel, ajeitando a gravata pequena que insistira em usar. O hospital estava decorado com fitas azuis e rosa para a inauguração. Havia jornalistas, outros médicos, representantes da prefeitura. Mas para Helena, a parte mais importante era a placa dourada na entrada da nova ala. Ala Helena e Rafael, a vida que me salvou. Dedicada a todas as mães que lutam sozinhas e aos filhos que as fazem mais fortes. Mãe, olha, nosso nome está ali. Rafael apontou para a placa radiante de orgulho. Estou vendo, meu amor. Arthur se aproximou deles. Helena, tem algo que eu preciso te dizer. Na frente de todo mundo. O quê? Que você é a mulher mais forte e corajosa que eu conheço. Que nossos filhos são extraordinários porque você os criou com amor quando eu falhei completamente. E que se eu pudesse voltar no tempo... Arthur, ela o interrompeu gentilmente. Não podemos voltar no tempo, mas podemos escolher como seguir em frente. E como você quer seguir em frente? Helena olhou para Rafael e Miguel, que conversavam animadamente com outros convidados sobre a nova ala. Olhou para Arthur, vendo no rosto dele a sinceridade que havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Quero seguir em frente como uma família. Não a família que poderíamos ter sido, mas a família que somos agora. Com todos os nossos defeitos, com toda a nossa história, mas juntos. Arthur sorriu, e pela primeira vez em 10 anos, Helena sorriu de volta sem hesitação. Posso te beijar? Ele perguntou baixinho. Pode, ela respondeu, sentindo no beijo o gosto do perdão e da esperança. Quando se separaram, encontraram Rafael e Miguel observando, sorridentes. Isso significa que agora vocês são namorados? Perguntou Miguel com a franqueza típica das crianças. Significa que somos uma família tentando ser feliz, respondeu Helena, abraçando os filhos. E conseguindo, completou Arthur, envolvendo todos no abraço. Ali, na inauguração da ala que levava seus nomes, cercada pela família que quase perdeu e depois reconquistou, Helena compreendeu que às vezes o destino demora, mas sempre cobra cada lágrima que fazemos alguém derramar. E às vezes, se tivermos sorte, ele também recompensa cada ato de perdão que conseguimos encontrar em nossos corações. O tempo havia passado, mas finalmente eles estavam onde sempre deveriam ter estado, juntos.